Olá, amigos. Eu sou Abdon Marinho e esse é o nosso momento eleitoral de número 16. Hoje trataremos de dois assuntos. A divulgação do limite de gastos que poderão fazer os candidatos a prefeitos e vereador e as candidaturas dos supostos fichas sujas. Pois bem, meus amigos, apenas ontem o TSE divulgou o limite de gastos que pode fazer cada candidato. Já sabíamos, já tínhamos uma ideia do que seria o limite de gasto. O mesmo número aplicado na eleição de 2016, corrigido pelo valor do IPCA. A divulgação destes limites de gasto ele tem uma importância fundamental para as candidaturas. Como nós sabemos, os candidatos eles precisam se planejar, eles precisam organizar sua candidatura. Então, nós já estamos no período de convenções, que iniciou dia 31, e a partir de agora o candidato poderá já fazer suas convenções e ser escolhido. E com uma observação muito interessante. Registrou a candidatura, obrigatoriamente tem que prestar conta. Todo candidato é uma empresa, com direito a CNPJ, conta bancária, contador, advogado, administrador financeiro. Não se faz uma prestação de contas no final, como se fazia antigamente. Hoje, a prestação de contas ela é feita desde o momento em que você inicia o processo. E para isso, planejar é fundamental. Então, qual a importância do fato do TSE ter divulgado o limite de gastos? É que, a partir de agora, os candidatos escolhidos em convenção já poderão obter seu CNPJ, já poderão promover a abertura de conta e já poderão fazer a emissão dos chamados recibos eleitorais pelo sistema do TSE. Uma outra coisa que é muito importante, a importância da divulgação do limite de gasto, é que os candidatos ele têm que fazer o seu planejamento eleitoral. O que é que isso significa? Nós sabemos que os candidatos eles têm determinadas despesas em suas campanhas que são obrigatórias. Então, ele precisa colocar aquelas despesas que são obrigatórias dentro do seu limite de gastos. Não pode haver despesas que são obrigatórias numa campanha que esteja fora do limite de gasto, ou então não contabilizadas, ou então simplesmente ignorar. Então, a partir de agora, de posse desse limite de gasto, a primeira coisa que os candidatos devem fazer é organizar o seu planejamento de campanha. A exceção do que está fora do limite de gasto é apenas a contratação de advogados e contador, que são despesas contabilizáveis, mas que não integram o limite de gasto, ou seja, pode ficar de fora do limite de gasto. Os recursos próprios do candidato, como nós sabemos, deve pertencer ao candidato e integrar o seu patrimônio até o registro da candidatura. E uma outra novidade para esta eleição é que a doação do candidato para a sua própria campanha, diferente do que tinha nas eleições anteriores, é que ele só vai poder doar para si próprio até 10% do seu limite de gastos de campanha. Ou seja, se é 100 mil, o próprio candidato só vai doar para a sua campanha até 10 mil. Isso é, se ele teve receitas no ano anterior que possa fazer face a essa despesa. Os outros 90 mil, o candidato tem que buscar os seus doadores de campanha, ou promover eventos, ou promover diversas formas de arrecadar recursos. Mas este, meus amigos, é um assunto que nós vamos tratar quando tratarmos somente de questão de prestação de conta. Inicialmente, nós queríamos tratar apenas da questão do limite de gasto que foi disponibilizado, e eu acho que as candidaturas em cada município devem pegar e devem, a partir de agora, fazer o seu planejamento de campanha, saber as despesas que têm que ser feitas e como colocá-las lá dentro do seu limite de gastos. O outro assunto que nós queremos tratar é que diversos jornais divulgaram, inclusive jornais de grande circulação, que o TSE liberou as candidaturas das fichas sujas nessa eleição. Não é verdade. Não se trata de verdade. O que ocorre é o seguinte: diversos políticos
que tiveram problemas no passado e que tinham prazo de inelegibilidade de 8 anos, estavam inelegíveis até a eleição que ocorresse agora em outubro. Com o deslocamento dessa eleição, que passa a ser, a eleição passou a ser no dia 15 de novembro, essas pessoas que estavam inelegíveis até o início de outubro poderão ser candidatas normalmente. Não foi o TSE que decidiu isso. Quem decidiu isso foi a lei. A lei de inelegibilidade é que estabeleceu o prazo de inelegibilidade. Os prazos de 8 anos, a maioria dos prazos são de 8 anos. Então, o TSE não poderia era dizer que o cidadão continuaria inelegível se ele já não tem mais inelegibilidade. Se ele pode registrar sua candidatura, se ele pode, já passou sua pena, ele já está quite com a sociedade. Então, é muito interessante que um colega advogado, muito competente por sinal, o doutor Marcos Lobo, até muito antes dessa polêmica toda, já tinha escrito um artigo contando essa história e narrando este fato. Então, não acredite nessas manchetes espalhafatosas de jornal. O que o TSE fez foi apenas decidir, pelo cumprimento da lei, o que não poderia ser diferente. Se inscreva no nosso canal, fique por dentro de todas as novidades desta eleição de 2020. Voltaremos novamente a este assunto da questão da prestação de conta, ou numa live, ou num outro momento eleitoral muito mais amplo, quando vamos colocar todas as particularidades da questão da prestação de conta. Fique conosco e boa campanha!